Eu hoje vou aproveitar que eu estou com um ferro de solda aqui antigo, queimado, e vou fazer uma resistência, ou seja, vou fazer um ferro de solda de 12 volts. Aproveitar que a resistência dele não tem mais jeito e ele é muito antigo, não vende mais resistência para esse tipo de ferro. Então eu vou fazer vou aproveitar uma resistência de chuveiro e vou construir uma resistência para ligar ele em 12 volts, para poder ter um ferro para usar em situações quando não tiver luz, por exemplo, eu precisar soldar alguma coisa, ou estiver distante de alguma tomada, não tiver como levar uma extensão até o lugar, aí eu posso levar uma bateria, ligar o ferro e usar para soldar. Então vamos ver como é que eu vou dar essa solução aí para esse ferro. O ferro de solda que eu vou usar é esse ferro de solda aqui. Um ferro de solda Ener de 60 watts. Essa marca aqui foi muito famosa nos anos 70. A fábrica ficava na Rua Jambeiro, lá perto da onde eu morava. E agora acabou, não tem mais material de reposição para ele. E a resistência era desse tipo aqui, a resistência enrolada dentro de cerâmica. Então o ruim desse ferro é que quando ele caía no chão quebrava a resistência. E aí era fácil dela arrebentar quando quebrava a cerâmica. Nota que é uma resistência praticamente impossível da gente fazer igual. Então vamos partir de outro princípio. Resistência de chuveiro e trabalhar com baixa tensão. Essa resistência de chuveiro aqui tem uma parte que é mais fina e uma parte que é mais grossa. Eu já andei avaliando, para usar a parte mais fina, eu ia usar um pedaço muito pequenininho dela. Então vou usar a parte mais grossa, que vai dar para usar um pedaço maior de resistência. A ponta dele é essa daqui, uma ponta de cobre. E interessante é que a fábrica colocava um pescocinho que ficava dentro da resistência. Só que botava de latão, o latão é mais barato que o cobre. Aí eles faziam isso, botavam o latão dentro do cobre. Se a resistência ficar maior do que esse pedaço, e vai ser aqui que eu vou botar a resistência, eu vou soldar um pedaço de latão aqui. Já tem até aqui a varinha. Eu vou soldar aqui mais um pedaço para deixar ela um pouco mais comprida. Essa solda eu vou ter que fazer com solda de refrigeração. Porque se eu soldar com estanho, quando o ferro esquentar, ela solta. Mas se precisar eu mostro depois o que eu fiz. Para a gente fazer um ferro de solda, o ideal é não chutar, é partir de algum princípio. Então o princípio que eu vou partir é o seguinte: esse ferro aqui é de 60 watts, então eu vou fazer um ferro de 60 watts. Porque se eu fizer um ferro muito mais fraco, menos de 60 watts, o que vai acontecer? Toda essa área aqui de ferro e a ponta vai consumir o calor que a resistência vai gerar e ele provavelmente não vai derreter a solda. Se eu fizer um ferro com mais de 60 watts, muito provavelmente ele vai esquentar pra caramba, mas vai esquentar também o corpo. E se isso daqui esquentar muito, ou seja, ficar vermelho, por exemplo, eu estou jogando energia fora, aquecendo uma parte do ferro que eu não quero esquentar. Então a gente vai partir do seguinte princípio: o ferro vai ter 60 watts. Watt é igual a volt vezes ampere. Então eu tenho aqui 60 é igual a 12 vezes ampere. Ampere é igual a 60 dividido por 12, que é igual a 5 amperes. Então a gente já sabe que a resistência tem que consumir 5 amperes para eu conseguir 60 watts. Agora é o seguinte, qual é a resistência que eu preciso? A resistência é igual a volt dividido por ampere. Então a resistência vai ser igual a 12 dividido por 5, que é igual a 2,4 ohms. Então a gente já sabe tudo que a gente precisa fazer aqui. Basta eu cortar
um pedaço de resistência de 2,4 ohms e eu vou conseguir fazer um ferro de 12 volts com 60 watts. Existe um probleminha para a gente fazer essa resistência, que é ter certeza de que eu estou com um pedaço de 2,4 ohms. Esse tipo de resistência, com equipamentos que a gente tem, é muito difícil você medir. Ainda mais esse tipo de material aqui, que é níquel cromo, ele oxida muito e é difícil você ter contato aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte de 12 volts aqui e vou passear com ela por aqui até o amperímetro marcar 5 amperes. Aí eu já sei qual é a resistência, ou seja, eu só estou mostrando como é que se calcula. Mas o ideal vai ser esse jeito que eu vou fazer. Eu vou botar uma ponta aqui, vou passear com a outra ponta por aqui, medindo com o amperímetro, vou saber quando chega em 5 amperes, eu corto o pedaço no lugar certo. Eu agora vou fazer um teste aqui, um teste na prática, de um consumo dessa resistência com 5 amperes, para poder cortar a resistência na medida certa. Já liguei a fonte aqui na ponta da resistência, o amperímetro está aqui, e eu vou ligando aqui, vendo quando é que dá 5 amperes. Ó, deu 5 amperes, foi aqui, foi na boa. E 5 amperes é suficiente para a resistência ficar incandescente. É uma resistência grossa e olha lá. Vai dar 60 watts o ferro. Então eu vou marcar aqui e vou cortar nesse ponto. Pronto, eu já cortei a resistência. E como ela ia ficar um pouquinho mais comprida do que o caninho do bico, eu soldei então um pedaço de varinha de latão. E agora eu vou desbastar e cortar na medida certa. Assim eu vou poder botar a resistência toda na ponta do ferro. Bem, enrolei o fio, que era esse fiozinho aqui no caninho da ponta do ferro. E tive que isolar. E isolei com o quê? Isolei com isso aqui, ó. É um tecido de fibra de vidro. Esse tecido não queima e ainda isola o fio da ponta, para que as pontas não se encostem. Ficou meio mal enrolado, mas vai ficar escondido. E para prender isso, eu usei fita crepe. Ah, fita crepe não queima? Queima sim. E vai queimar, vai ser agora. Então vamos ligar a primeira vez e vamos ver esse negócio pegar fogo. Ele vai esquentar aí e vai torrar. Vamos esperar. Ferro de solda demora para esquentar. Vamos lá. Ele também só vai soltar essa fumaça uma vez. Depois que queimar a fita crepe toda, não tem mais o que fazer fumaça. Ó, o ferro já esquentou a ponta. Já está na hora de estanhar. Vou desligar para estanhar depois, mas já deu para ver que essa potência é suficiente para aquecer a ponta do ferro. Então tá bom. Agora eu vou isolar o resto para poder prender a ponta na carcaça do ferro. Nessa carcaça daqui. Só que o que acontece é o seguinte: esses fios, o fio de níquel cromo, ele vai ter que ser preso com algum tipo de fio com
isolamento térmico. Não posso prender com esse fio aqui que eu usei aqui fora, com esse fio de plástico. Aí vou mostrar o que existe para a gente fazer isso. Bom, eu enrolei aqui na resistência mais dessa manta de fibra de vidro e botei mais fita crepe, vai sair mais fumaça. Agora, para a saída dos fios, para a saída desse fio aqui, desse fiozinho daqui, eu vou prender esse fio daqui. Isso aqui é um fio de alta temperatura, que é usado em equipamentos de forno, essas coisas. E ele vende no Mercado Livre, isso aqui. Só botar fio de alta temperatura. Ele resiste 400 graus, que é mais do que a temperatura que isso aqui vai chegar. Ele tem esse tecido aqui em volta, que é fibra de vidro, igual isso daqui. E aqui dentro não dá para soldar de jeito nenhum, porque o fio que tem aqui dentro é um fio especial. Um fio que é 50% níquel e cobre misturado e 50% aço inoxidável. Então ele é até meio duro. Então esse fio aqui só serve para ser enrolado. A gente vai limpar aqui, vai enrolar, isolar e fim de papo. Não tem jeito de você fazer nada com ele, soldar, nada, nenhum tipo de aderência, só compressão. Você pode botar um terminal e apertar. No meu caso eu não vou ter como fazer isso, eu vou simplesmente enrolar ele e tá pronto o ferro. Aí vou botar dentro do corpo do ferro. Então vamos ver. Bom, fica feio porque essa fibra de vidro ela se desfaz toda quando você corta. Mas os fios já estão enrolados aqui na resistência. Agora eu vou enfiar esse troço todo dentro do corpo do ferro. E as pontas vão sair lá pelo final, aí eu faço a ligação. Então não tem muito o que ver aqui agora, só enfiar esse troço lá para dentro. Bom, terminado o ferro, ficou até legal. Coloquei aqui o mesmo plástico que tinha aqui na saída dele, para esconder aqui a emenda do fio. A resistência ficou aqui dentro. E vamos ligar. Vou ligar aqui a fonte de 12 volts. O bom desse ferro é que a gente pode ligar ele numa fonte de tensão ajustável. E aí você regular a potência que você precisa dele. Você aumenta um pouco a tensão ou diminui se quiser aquecer mais rápido. No momento, ó, ele está consumindo 4,3 amperes. É que a resistência acabou ficando um pouco mais comprida do que eu pensei. Mas tudo bem, se eu quiser aumentar a potência dele, eu aumento a tensão, não preciso mexer na resistência. Eu posso pegar a tensão e subir para 13, 14, 15. Ele vai sair um pouco de fumaça agora por causa da fita isolante que eu coloquei, a fita crepe, que eu quero dizer que eu coloquei aqui, para poder prender a manta de fibra de vidro que eu botei em volta. Mas já está esquentando. Daqui a pouco a ponta esquenta. Esse tipo de ferro ele esquenta, demora mais a esquentar do que os outros ferros modernos, mas em compensação ele demora mais a esfriar também, porque o corpo tem muita massa. Então é um ferro sinceramente melhor do que os ferros modernos. Vamos esperar. Ó, já está derretendo. Funcionou bem. Funcionou legal.
É isso aí. Mais um projeto com sucesso. Vai ser de muita utilidade esse ferro de 12 volts. Eu vou usar ele muitas vezes. Conforme for, eu faço até um outro vídeo mostrando uma fonte ajustável para usar nele. É isso aí. Se você gosta desse tipo de projeto, você me ajuda muito se inscrevendo no vídeo, assistindo os outros vídeos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.